A Voz do Silêncio, Helena Petrovna Blavatsky. Fragmento 2. E agora, ó Mestre da Compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha todos aqueles que batem no portal para serem admitidos. Esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se o portal da doce lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até a senda da libertação? Diz o mestre: as sendas são 2, 3 as grandes perfeições, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará nelas? Quem primeiro ouvirá a doutrina das 2 sendas em uma? A verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria, revelando uma história de sofrimento. Dói saber que, embora todos os homens possuam Alaya, sejam unos com a grande alma, e mesmo assim, possuindo-a, Alaya tão pouco lhe sirva. Repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, Alaya é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhada nos átomos ínfimos, e contudo, não consegue chegar ao coração de todos. Pena que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom, da inestimável dádiva de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: ó mestre, que farei eu para alcançar a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura as sendas, mas, ó Lanu, sê puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como um cântaro fechado e sem ar. A alma, uma ave dentro dela, que não canta, nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de exaustão. Mas mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar nem crescer no espaço sem ar. Para viver e colher experiência, a mente precisa amplidão e profundidade e pontos que a atraiam para a alma de diamante. Não procures esses pontos no reino de Maya, mas eleva-te além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sat, desconfiando das falsas insinuações da fantasia. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira a face às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, santuário das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno e, tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda.
Evita o aplauso, ó devoto. O aplauso conduz à autoilusão. O teu corpo não é o ser. O teu ser é em si, sem corpo. E o elogio ou a censura não o afetam. O autoconvencimento, ó discípulo, é como uma torre altíssima, a qual subiu um arrogante tolo. Ali se senta em orgulhosa solidão, desapercebido de todos, salvo de si mesmo. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente têm colhido, confessam em voz baixa: assim ouvi. A grande peneiradora é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente. Noite e dia mói, separando o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha. A falsa erudição é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com as águas límpidas de Amrita. Mas se amassas cascas como orvalho de maia, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves do nascimento, da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Aham, tens de deixar de amar todas as coisas, dize-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de detestar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe de dono de casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, dize-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirtikas, os incrédulos. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, dize-lhes que se enganam. A impermanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação de pecados e faltas, não são para os egos devas. Assim diz a doutrina do coração. O Dharma do olho é a personificação do externo e do não existente. O Dharma do coração é a personificação de Bodhi, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha intensamente quando o pavio e o óleo estão limpos. Para limpá-los, é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, ó Lanu, não creias que te sentando em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, afastado dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isto
te levará à meta da libertação final. Não julgues que partir os ossos, rasgar a carne e os músculos, te unirá ao teu ser silencioso. Não julgues que, quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e o homem. Os bem-aventurados desprezaram essa atitude. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta, dos tranquilos desertos. De Araniaca, tornou-se o instrutor da humanidade. Depois de Julai ter alcançado o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies. Fez discursos nas cidades aos devas, homens e deuses. Semeia boas ações e colherás os seus frutos. A inação, num ato de misericórdia, se converte em ação no pecado mortal. Assim diz o sábio: por que queres abster-te da ação? Não é assim que a tua alma conquistará a sua libertação. Para alcançar o Nirvana, é preciso chegar ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracasso nem corteja o êxito. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és. A estrela chamejante que brilha nas escuras profundidades do ser permanente, nos ilimitados campos do desconhecido. Tem perseverança como aquele que tem de resistir eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é conhecimento, não é de vida transitória. É o homem que foi, que é e será, para quem a hora nunca soará. Se queres colher suave paz e descanso, ó discípulo, planta as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores do nascimento. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e do sofrimento fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e da sua fumaça negra surgem chamas aladas, chamas purificadas, que sob o olhar kármico elevam-se, tecendo por fim o glorioso tecido das 3 vestes da senda. Estas vestes sublimes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. A veste Shangina, é certo, pode fornecer a luz eterna. A veste Shangina apenas leva ao nirvana da destruição, detendo o renascimento. Mas Olanu também mata a compaixão. Os Budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem ajudar a salvação humana. Ai, devem os eus serem sacrificados para o eu? A humanidade ser sacrificada para o bem-estar de indivíduos? Sabe, ó principiante, que esta é a senda aberta, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Adotar a veste humilde do Nirmanakaya é privar-se da eterna felicidade para o ser, para auxiliar na salvação da humanidade. Alcançar a bem-aventurança do Nirvana
mas renunciá-la é o supremo passo final, a mais elevada renúncia. Sabe, ó discípulo, que esta é a senda secreta, escolhida pelos Budas de perfeição que sacrificaram o ser pelos seres mais fracos. Mas, se a doutrina do coração for elevada demais para ti, se precisas te auxiliar a ti mesmo e receias oferecer auxílio aos outros, então, ó tu de coração tímido, acautela-te em tempo, contenta-te com a lei da doutrina do olho. Ainda tenha esperança, pois se o caminho secreto não é acessível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, que possa desvanecer-se no mundo das causas. Mesmo a fumaça desperdiçada deixa seu rastro. Uma palavra brusca, dita em vidas passadas, não se perde, mas sempre retorna. A pimenteira não produz rosas, nem a prateada estrela de jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas a cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Com o potente impulso de sua ação infalível, ela traz aos mortais vidas de alegria ou de angústia, a progênie kármica de todos os nossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te haja reservado, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e sofrimento, nascem ligados a ti, riem e choram de vida em vida, presos às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia, do teu próprio ser, que nasce o doce fruto da libertação final. Condenado a perecer é aquele que, por medo de Mara, deixa de auxiliar os homens, com receio de agir em proveito próprio. O peregrino que quer refrescar os seus cansados membros em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-se a sucumbir de calor. A inação, baseada no medo egoísta, não pode dar senão maus frutos. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a tua raça e a família, para com o amigo e o inimigo, e imuniza a tua mente aos prazeres e à dor. Esgota a lei da retribuição kármica, adquire siddhis para o teu nascimento futuro. Se não podes ser o sol, sê então o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da eterna pureza, então escolhe, ó neófito, um caminho mais humilde. Aponta o caminho, embora vagamente e perdido entre a multidão, como faz a estrela da tarde para aqueles que caminham pela escuridão. Observa Migmar em seus véus carmesins. O seu olhar se derrama sobre a terra adormecida. Contempla a aura de fogo da mão de Yagpa, estendida com amorosa proteção sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, deixados na sua ausência como vigilantes silenciosos da noite. Contudo, ambos foram,
em kalpas passados, niimas brilhantes, e talvez em dias futuros se tornem outra vez 2 sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. Sê, ó Lanu, como eles, dá luz e conforto ao cansado peregrino e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, que na sua infeliz desolação está faminto pelo pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem um instrutor, sem esperança ou consolação, e faz com que ele ouça a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do amor próprio servos da devoção, que aquele que, apegado à existência, contudo se mostra paciente e submisso à lei, como uma delicada flor aos pés de Shakya Tubipa, se torna um Shlotapati neste nascimento. Os siddhis da perfeição podem parecer remotos, muito distantes, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou na corrente e pode adquirir a visão da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode restituir-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em vidas anteriores. A visão e a audição dévicas não são obtidas em uma breve vida. Sê humilde, se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A imensa calma do oceano não se perturba, recebe-os e não os sente. Domina o teu eu inferior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele em quem o ser divino matou o próprio conhecimento do desejo. Vigia o inferior, para que não macule o superior. O teu caminho para a libertação final está dentro de ti. Esse caminho começa e termina fora do ser. Aos olhos dos tolos, vazia é a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Amrita. Na visão orgulhosa dos Tirtikas, não louvada pelos homens, é a humilde mãe de todos os rios. Contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arhants e sábios de visão ilimitada são raros, como a flor da árvore Utumbara. Os arhants nascem à meia-noite, tal qual a planta sagrada de 9 e 7 caules, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão. Nasce do puro orvalho e do leito gelado dos cumes nevados, alturas não pisadas por nenhum pé pecador. Ninguém, ó Lanu, se torna um arhan na existência em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E contudo, ó ansioso, há nenhum guerreiro que se oferece voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto. A nenhum recruta pode jamais ser recusado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha. Porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o nirvana será seu. Antes de abandonar a sombra, a sua envoltura mortal, essa causa prende angústias e dores ilimitadas. Os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha
não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas se queres conquistar o Nirvana ou rejeitar esse prêmio, não seja o fruto da ação e da inação o teu motivo, ó tu de coração destemido. Sabe que o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor através dos ciclos. A senda é uma, discípulo, mas é dupla no final. Os seus estágios estão marcados por 4 e 7 portais. Numa extremidade, a felicidade imediata. Na outra, a felicidade adiada. Ambas são a recompensa do mérito. A escolha é tua. A senda una torna-se 2, a aberta e a secreta. A primeira leva à meta, a segunda ao alto sacrifício. Quando, ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. A gota volta ao lugar de onde veio. A senda aberta conduz à mudança imutável, ao Nirvana, o glorioso estado absoluto, a bem-aventurança que ultrapassa o entendimento humano. Assim, a primeira senda é a da libertação, mas a segunda senda é a da renúncia. Por isso é chamada a senda das aflições. A senda secreta conduz o Arhan a uma angústia mental indizível, dor pelos mortos-vivos, e impotente compaixão pelos homens das tristezas kármicas, cujos frutos do karma os sábios não ousam deter. Porque está escrito: ensina a evitar todas as causas. A agitação dos efeitos, como a grande onda da maré, deixarás seguir o seu curso. A senda aberta, tão logo atinjas o objetivo, te levará a rejeitar o corpo bodhisattvico, e este te levará a ingressar no estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A senda secreta também conduz à bem-aventurança paranirvânica, mas ao final de inúmeros kalpas, nirvanas ganhos e perdidos por ilimitada piedade e compaixão pelo mundo dos iludidos mortais. Mas é dito: o último será o maior. Samyaki Sambuddha, o mestre da perfeição, renunciou ao ser para a salvação do mundo, parando no limiar do Nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito das 2 sendas. Chegará o momento em que terás de escolher, ó tu de alma fervorosa, quando tiveres chegado ao fim e transposto os 7 portais. A tua mente está lúcida. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. A verdade encontra-se sem véu ante ti, encarando-te gravemente. Diz ela: doces são os frutos do descanso e da libertação em benefício do eu. Porém, mais doces ainda são os frutos do longo e amargo dever. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência ao seu ser. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão e exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros, abdico desta grande recompensa, realiza a maior renúncia. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da bem-aventurança e a longa senda de sofrimento estão no extremo fim. Podes escolher uma ou outra,
ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Om Vajrapani Hum.